Nossa atividade de ciências hoje está aqui no fim da página, né? Nós vamos falar sobre fontes de calor. Então, vamos começar a pensar no que é calor primeiro. Calor é energia que é transferida de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura. Calor também é chamado de energia térmica. Ou seja, a gente percebe, o calor é uma energia, né? Então a gente vai perceber quando tem uma diferença. Então, por exemplo, se minha mão tá fria e eu pego numa coisa quente, eu vou saber por quê? Porque tem uma diferença de temperatura. Se minha mão tá mais quente, eu pego em alguma coisa fria, eu vou sentir essa diferença. Então, é essa energia. Então, o que acontece? Se minha mão tá fria, eu seguro numa coisa quente, aquilo que é quente vai transferir para aquilo que é frio. Ou seja, daí, vamos supor que eu peguei um copo quente, copo de água, um copo de leite quente. Por que vai esquentar minha mão? Porque a temperatura do leite vai passar, né, para minha mão que está mais fria. Então, quando eu tenho essa transferência, a gente chama de calor. Virando a folha. Existem fontes naturais. O que são fontes naturais? É aquilo que vem da natureza, tá? E artificiais, que são produzidas pelo homem. Então, existem fontes naturais de calor e fontes artificiais de calor. Vamos pensar quais são as fontes naturais. O sol, o raio, o corpo humano, centro da Terra, porque nós somos quentinhos, o centro da Terra também é muito quente. E as fontes artificiais, aquilo que o homem produziu? Forno, secador de cabelo, ferro elétrico, lâmpada acesa, chuveiro, então, enfim. Bastante aí coisas. Com a ação do calor, o corpo pode variar de temperatura, ou seja, ele pode aumentar ou diminuir, né, a temperatura, mudar de estado físico, por exemplo, o gelo não está no estado físico sólido. Se eu aquecer ele, quando ele vai esquentando, ele vai derretendo, mudei de estado físico. Se eu pegar a água e ferver, eu vou ferver ela até evaporar. Mudei de estado físico. Ele estava no estado líquido, passou para o gasoso. Dilatar, alguns metais, quando eles esquentam, eles aumentam de tamanho, tá? Então, o trilho do trem, às vezes a porta de metal, o anel, tem gente que percebe isso no anel. No calor é difícil até tirar, porque tudo incha. No calor as coisas dilatam, elas aumentam um pouquinho, aumenta o tamanho. Ao receber, o corpo esquenta, aumentando sua temperatura. Quando ele perde calor, então quando ele recebe calor, ele esquenta. Quando ele perde calor, ele esfria, ou seja, diminui a temperatura. O que a gente usa para medir a temperatura? Um aparelho que chama termômetro. Então, aqui agora tem 6 perguntinhas. O que é calor? Tá lá na outra página, né? Da energia ali, né? Que outra maneira podemos chamar o calor? Lá na primeira fala, calor ou energia, tá lá escrito. Citar alguma coisa, algumas fontes naturais de calor, algumas fontes artificiais de calor. O que o calor causa nos corpos? Olha, o que ele pode acontecer? Pode aqui, ó. Ele pode esquentar, pode esfriar. Então, o que ele pode causar aí? E qual é a função do termômetro? Para que serve o termômetro? Continuando com o nosso assunto, porque nós vimos o que é calor, agora vamos ver o que é a luz. A luz natural que ilumina nosso planeta é produzida pelo astro chamado Sol, que está localizado a 150 milhões de quilômetros da Terra, muito longe. A luz produzida pelo Sol viaja através do universo a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Em um segundo ele anda 300 mil quilômetros. 1 quilômetro tem 1000 metros. Olha quanto é rápido. Chegando à Terra cerca de 8 minutos após ser liberado. Então, o que acontece? O Sol fica a 150 milhões de quilômetros da Terra. A luz, para chegar lá, demora 8 minutos. Tá vendo como a luz é rápida? Muito rápida, né? A luz solar, ela é responsável pela vida dos seres do planeta. As plantas utilizam a luz solar para a produção do próprio alimento, liberando gás oxigênio importante para os seres vivos. Nós não conseguimos sobreviver sem a presença de oxigênio na Terra.
Então, o que que acontece? A luz, ela é responsável por fazer as plantas produzirem oxigênio. Se não tiver luz, a planta não produz oxigênio. Se não, a planta não produzir oxigênio, nós não conseguimos respirar. Então, a luz é responsável pela vida. Também por esquentar, também por outras coisas, né? A razão do movimento de rotação da Terra, rotação, lembra? Que ele gira, ó. Ele gira em volta dele mesmo, ó. Isso é o sistema de rotação, ó. Ele vai girando assim, que nem um peão, tá? Agora aqui é rotação aqui. Quando a gente chama, rotação é rodar, tá? Então, tem dois movimentos de rotação própria, que a gente chama só de rotação, ou da rotação da Terra em volta do Sol. Rotação significa rodar. Então, esse rodar em volta do Sol, o que que a Terra faz? Ó, o Sol tá aqui, a Terra vai rodando assim, ó. Passa aqui por trás, e vai rodando assim. Esse movimento que ela de rotação em volta do Sol chama translação, tá? O que que acontece? Opa, por que não tá indo? Aqui. O Sol não consegue iluminar a Terra por completo. Dessa forma, as regiões ficam escuras quando não estão voltadas para ele. Olha aqui, ó. Essa parte aqui recebe o Sol. Essa não, porque o Sol não tá aqui. Então, aqui tá no escuro. E aqui tá claro. Tá? Então, o movimento de rotação da Terra. Quando a gente fala rotação, não é o nome do movimento, tá? O nome rotação significa girar, rotar. Rotar é girar, tá? Por essa razão, o homem, ao longo do tempo, construiu instrumentos capazes de produzir luz artificial. Entre os mais antigos, temos a lamparina e a vela. Ó, como ele precisava dessa luz quando está escuro, ele inventou algumas coisas. Os mais antigos, a vela, a lamparina. Com a descoberta da implementação da energia elétrica, os objetos produzem luz artificial fazem parte da grande maioria das casas. Ou seja, em todas as casas tem aí objetos que produzem aí a energia, tá? A lâmpada se destaca como objeto mais utilizado na produção de luz artificial. Então, para produzir luz, o que a gente usa? Geralmente a lâmpada. Em alguns lugares, quando a gente não tem tomada, essas coisas, né? Não tem interruptor, a gente utiliza a lanterna, por exemplo. Você vai estar andando num lugar onde não é iluminado, numa fazenda, no sítio, geralmente usa mais lanterna, tá? Ou quando acaba a energia elétrica, você vai lá e pega a lanterna. Então, ela também é bastante utilizado. Agora aqui, ó, terminando a nossa lição, o que nós vamos fazer? Classificar cada fonte em artificial, se for produzido pelo homem, ou natural, se não precisa ser produzida, né? Se a própria natureza se tem na própria natureza. O sol, a lâmpada, uma fogueira e a lanterna. E assim a gente termina a nossa atividade de ciências, na atividade número 44.